Por favor, me ajudem. Estão machucando a minha avó. A garotinha, de não mais de 8 anos, veio correndo entre os carros estacionados, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de terra, indo direto para o grupo de homens que trabalhavam do lado de fora da pequena oficina. A manhã começara como qualquer outra na modesta oficina mecânica na Rua El. O café estava sendo preparado no escritório, um rádio antigo tocava rock clássico suavemente, e os 4 homens já estavam imersos no trabalho. Estavam acordados desde o amanhecer, determinados a provar que seu pequeno negócio poderia dar certo, apesar dos sussurros e olhares de soslaio dos vizinhos que não conseguiam esquecer o passado. Carlos parou de limpar a graxa das mãos e olhou para os sócios. Aos 34 anos, ele estava fora da penitenciária havia apenas 6 meses e nunca imaginou que um simples dia de trabalho honesto se transformaria em uma situação que testaria tudo o que aprenderá sobre segundas chances. Seus olhos escuros, desgastados por anos de escolhas difíceis e consequências ainda mais graves, imediatamente se fixaram na criança com a intensidade de alguém que já havia visto muito sofrimento. Calma aí, querida, disse-lhe gentilmente, agachando-se até a altura da criança. O que está acontecendo? 3 homens invadiram a casa da minha avó, soluçou a menina, apontando para uma casa modesta do outro lado da rua. Disseram que ela deve muito dinheiro a eles e estão quebrando tudo. Eles têm paus e são tão maus. Miguel, Roberto e John emergiram de debaixo dos capos dos carros em que estavam consertando, seus rostos imediatamente mudando de curiosidade para preocupação. Miguel, aos 41 anos, era o mais velho do grupo, um ex-membro de gangue que encontrou paz na prisão com a orientação de um capelão. Roberto, de 29 anos, havia cumprido pena por assalto à mão armada, mas descobriu um talento para mecânica durante seu programa de reabilitação. John, de 33 anos, havia sido estrategista não oficial do grupo durante o encarceramento, com sua mente ágil os ajudando a lidar com a política da prisão e, agora, com desafios comerciais legítimos. Ex-detentos, eles se conheceram na penitenciária estadual de Millfield e decidiram reconstruir suas vidas juntos após cumprirem suas penas. A comunidade do bairro ainda os via com desconfiança. Sussurros e olhares de soslaio eram constantes, apesar dos esforços constantes para provar que haviam mudado. Pais puxavam os filhos para mais perto quando passavam, lojistas os observavam atentamente e as patrulhas policiais pareciam aumentar sempre que eles estavam visíveis. Onde estão seus pais, querida? Perguntou Miguel, o mais velho do grupo, tentando avaliar a situação enquanto limpava óleo de motor das mãos com um pano vermelho. Meu pai morreu quando eu era pequena, e minha mãe trabalha no hospital do centro. Ela só vai voltar para casa hoje à noite, gritou a menina, com a vozinha embargada pelo medo. Somos só eu e a vovó Clara durante o dia. Ela sempre foi boa com todos, alimentou os cachorros de rua, ajudou quem precisava. Ela me dá biscoitos e lê histórias. O som de vidro quebrando ecoou da casa do outro lado da rua, seguido pelos gritos abafados de uma senhora idosa e vozes masculinas ásperas gritando exigências. A situação estava se agravando rapidamente, e o terror da menina se intensificava a cada batida. Carlos olhou para os amigos, sabendo exatamente o dilema que enfrentavam. Qualquer envolvimento deles em uma situação como aquela seria automaticamente interpretado negativamente pelos vizinhos e pela polícia. Ex-presidiários perto de um incidente violento? A conclusão seria óbvia para todos. Os agentes de condicional os alertaram repetidamente. Fiquem longe de problemas, não se envolvam nos problemas dos outros e concentrem-se apenas em reconstruir suas próprias vidas. Se fizermos alguma coisa, eles vão nos culpar, murmurou Roberto baixinho, olhando nervosamente para o número crescente de vizinhos que espiavam pelas janelas. Você já sabe o que eles pensam de nós. E se não fizermos nada? Respondeu Carlos, observando a casa onde os gritos se intensificavam e vendo terror absoluto nos olhos da criança. A menina puxou a camisa de trabalho manchada de graxa de Carlos com mãos pequenas e trêmulas. Vocês são os únicos homens adultos por perto. Por favor, minha avó é tudo que eu tenho no mundo. Ela cuida de mim, garante que eu coma, me ajuda com a lição de casa. Se algo acontecer com ela, não sei o que farei. Foi naquele momento que algo mudou nos olhos de Carlos. Durante seus 8 anos na prisão, ele prometeu a si mesmo que, se tivesse a chance de ser diferente do que as pessoas esperavam, não desperdiçaria essa oportunidade. Ele já tinha visto muitos homens saírem da prisão só para voltar porque nunca aprenderam a diferença entre ser temido e ser respeitado. Parado ali, diante dos apelos desesperados de uma criança indefesa, Carlos permaneceu firme como alguém que finalmente encontrara o momento exato para provar que algumas pessoas podem realmente mudar, mesmo quando o mundo inteiro está esperando para julgá-las por seu passado.
Mas o que nenhum deles sabia era que essa decisão desencadearia uma cadeia de eventos que mudaria para sempre a forma como toda a comunidade encarava a redenção e as segundas chances. Se você está gostando desta história de coragem e transformação, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ver como o momento de escolha se tornou uma poderosa lição sobre a natureza humana. Não podemos ficar aqui parados, disse Carlos, com a voz carregada de um homem que já havia presenciado muita violência na vida. O som de outro acidente vindo do outro lado da rua fez a decisão por ele. John, ligue para o 192. Miguel, você e Roberto, venham comigo. Ao atravessarem a rua, a senhora Peterson, da casa da esquina, saiu em sua varanda, com o rosto contorcido de desconfiança. O que esses criminosos estão fazendo agora? Gritou ela para a vizinha, alto o suficiente para que todos ouvissem. Provavelmente trabalhando com quem quer que esteja lá dentro. As palavras atingiram Carlos como um golpe físico, mas ele continuou andando. Pela janela quebrada da frente, eles podiam ver 3 homens de ternos caros saqueando a pequena sala de estar. Um deles, um homem alto com dentes de ouro, gritava com uma senhora idosa encolhida num canto. Onde está o resto, velha? Sabemos que seu filho morto nos devia 50 mil, não apenas os 20 que encontramos. Vovó Clara, provavelmente na casa dos 70, tentava se proteger com uma cadeira de madeira. Eu te dei tudo o que eu tinha. Eram todas as minhas economias. Carlos reconheceu o tipo imediatamente, agiotas, o tipo que ataca famílias desesperadas e nunca deixa as dívidas morrerem, mesmo quando o devedor já estava no túmulo. Ele havia encontrado muitos deles durante seus anos mais sombrios, antes que a prisão lhe ensinasse que havia outras maneiras de viver. Olha, não podemos entrar aí, sussurrou Roberto com urgência. Sabe o que acontece se a polícia aparecer e nos encontrar lá dentro? Estaremos de volta com macacões laranja ao anoitecer. Mas Carlos se lembrava de outra coisa. Sua própria mãe, sozinha e vulnerável após a morte do pai, sendo assediada por cobradores que não aceitavam que um homem morto não pudesse pagar. Ele era jovem e estúpido demais para ajudá-la da maneira certa. Em vez disso, escolheu a violência, o que a levou a 8 anos atrás das grades e a morte de sua mãe sozinha enquanto ele estava preso. O homem com dentes de ouro agarrou Clara pelo braço, com a voz ameaçadora. Talvez precisemos enviar uma mensagem para outras famílias sobre o que acontece quando as dívidas não são pagas. Foi então que Carlos viu um taco de beisebol na outra mão do homem e a neta de Clara observando pela janela quebrada, com as mãozinhas pressionadas contra o vidro em absoluto terror. Vou entrar, disse Carlos baixinho. Você não precisa vir comigo, mas eu não vou desistir disso. Miguel agarrou seu braço. Carlos, pense no que está dizendo. Trabalhamos duro demais para reconstruir nossas vidas. Um erro e perdemos tudo. Mas, enquanto Carlos olhava para o rosto aterrorizado da garotinha e depois para seus amigos que se tornaram seus irmãos por meio da luta e da redenção compartilhadas, ele percebeu algo profundo. De que adiantava uma segunda chance se você não a usasse para se tornar a pessoa que deveria ter sido o tempo todo? A questão não era se eles podiam se dar ao luxo de se envolver, era se eles podiam se dar ao luxo de não se envolver, sabendo que às vezes o mais perigoso não é arriscar o futuro, mas descobrir que você nunca mudou de verdade. Espere, disse Miguel, agarrando o ombro de Carlos enquanto o som da sirene se aproximava. Se vamos fazer isso, vamos fazer com inteligência, não com estupidez como antes. Não podemos nos dar ao luxo de voltar aos nossos velhos hábitos. John surgiu de trás da garagem, segurando o celular e respirando pesadamente. A polícia está a 5 minutos de distância, mas ouvi outra coisa no scanner. Não são apenas agiotas. Eles têm ligações com a família Torrino. Isso é crime organizado, Carlos. O próprio Vincent Torrino pode estar lá. O nome causou arrepios em todos eles. Durante o tempo em que estiveram em Millfield, ouviram histórias sobre a quadrilha de Vincent Torrino. Eles não apenas cobravam dívidas, eles davam exemplos brutais que mantinham bairros inteiros em silêncio. 3 famílias haviam desaparecido nos últimos 2 anos após trair a organização de Vincent. O FBI o caçava há mais de uma década, mas testemunhas continuavam desaparecendo e evidências pareciam sempre desaparecer. Mas enquanto Carlos observava pela janela quebrada, vendo o homem com dentes de ouro levantar o taco de beisebol em direção à figura trêmula de Clara, algo clicou em sua mente. Durante seus anos na penitenciária de Millfield, ele dividiu o bloco de celas D7 com Tommy DeWire Rodrigues, um ex-especialista em eletrônica que cumpria 15 anos de prisão por fraude cibernética. Tommy lhe ensinara coisas que não constavam em nenhum programa de reabilitação prisional, como os criminosos se comunicavam,
como coordenavam operações e, o mais importante, como seu excesso de confiança podia ser usado contra eles. Roberto, você ainda tem aquele equipamento de rádio antigo na sua caminhonete? Perguntou Carlos baixinho, já formulando um plano que combinava a inteligência das ruas com a sabedoria adquirida com muito esforço na prisão. O rádio CB e o scanner. Mas por que precisaríamos de... Começou Roberto, mas parou quando a compreensão surgiu em seus olhos. Porque Tommy me ensinou que caras como Vincent sempre usam os mesmos padrões de comunicação. Mesmas frequências, mesmos protocolos, todas as vezes. 460.550 MHz para coordenação, 462.725 para vigias, explicou Carlos, com a voz assumindo o tom estratégico que o tornará uma figura respeitada até mesmo entre detentos experientes. Não podemos combatê-los com violência. Isso nos tornaria exatamente o que todos esperam que sejamos. Mas podemos usar a própria arrogância deles contra eles. Dentro da casa, a situação se deteriorava rapidamente. O homem de dentes de ouro, que se apresentará a Clara como senhor. Vincent, com falsa formalidade, estava cada vez mais frustrado, pois sua busca metódica pela modesta casa não resultava em nada além das parcas economias de Clara. Seus dois sócios, ambos vestindo ternos caros que pareciam deslocados no bairro simples, destruíam sistematicamente móveis e pertences com a crueldade casual de homens que já haviam feito isso muitas vezes antes. Revistem todos os cômodos de novo, e quero dizer tudo. Vincent latiu, com seu sotaque nova-iorquino carregado de irritação. Rasguem o assoalho se for preciso. A velha bruxa está mentindo sobre o dinheiro. Dani Rodrigues nos disse que tinha seguro, investimentos, algo no valor de 50 mil escondido em algum lugar. O que Vincent não sabia, e o que acabaria por levá-lo à ruína, era que o falecido filho de Clara, Dani, fora muito mais esperto do que qualquer um deles imaginava. Antes de sua suspeita overdose, 6 meses antes, Dani vinha reunindo evidências contra toda a operação de Vincent, não apenas como seguro, mas porque planejava se tornar testemunha do Estado e entrar no programa de proteção a testemunhas com sua família. Os registros detalhados, fotografias, conversas gravadas e documentos financeiros estavam escondidos no cofre 247 do First National Bank, e a chave estava costurada na colcha favorita de Clara, a mesma que ela segurava enquanto Vincent a aterrorizava. Miguel rapidamente se posicionou ao lado da caminhonete de Roberto, ajustando o equipamento de rádio com a precisão de alguém que aprenderá a consertar eletrônicos durante seu próprio programa de reabilitação. Carlos e Roberto se moveram em direção aos fundos da casa, usando sinais de mão que haviam desenvolvido durante os anos na prisão, quando a comunicação precisava ser silenciosa e eficiente. As sirenes da polícia estavam se aproximando, mas não o suficiente. Através da janela quebrada da frente, eles podiam ver a paciência de Vincent se esgotando, pois suas táticas sistemáticas de intimidação não produziam os resultados esperados. Seu rosto estava vermelho de raiva e seus movimentos estavam se tornando mais erráticos e perigosos. Sabe de uma coisa, vovó? Talvez precisemos esperar sua netinha voltar da escola, disse Vincent com uma ameaça calculada, verificando seu Rolex caro. Crianças são muito mais cooperativas do que velhinhas teimosas. E têm dedos tão delicados, perfeitos para ensinar lições sobre lealdade familiar. O rosto de Clara ficou branco de terror. Ela só tem 8 anos. Ela não sabe nada sobre os negócios do Dani. Exatamente. É muito mais fácil motivar alguém quando não entende por que está sendo magoado, respondeu Vincent com o distanciamento frio de um homem que já havia cruzado os limites morais tantas vezes que não conseguia mais enxergá-los. Foi então que Carlos percebeu que não se tratava mais apenas de cobrar uma dívida. Tratava-se de eliminar testemunhas e enviar uma mensagem a qualquer um que pudesse considerar trair a família Torrino. Vincent não tinha intenção de deixar Clara ou Hannah vivas, independentemente de encontrar ou não o dinheiro. Era uma execução disfarçada de visita de cobrança. Suas mãos se moveram para a porta dos fundos, testando a velha fechadura silenciosamente. 8 anos em Millfield lhe ensinaram que, às vezes, a melhor maneira de ajudar alguém não era atacar como um herói e arriscar piorar tudo, mas ser inteligente o suficiente para usar as próprias armas e táticas dos predadores contra eles. A violência só comprovaria as piores suposições da vizinhança sobre ex-presidiários, mas estratégia e inteligência poderiam salvar vidas, e, ao mesmo tempo, preservar tudo o que haviam se esforçado para reconstruir. Roberto sussurrou em seu fone de ouvido, com a voz firme e contida. Carlos, Miguel interceptou a frequência deles. Eles têm um vigia posicionado 2 quarteirões ao norte, na rua Maple, e outra equipe vindo como reforço do armazém deles no Boulevard Industrial.
Não estamos enfrentando apenas 3 homens. Estamos entrando em uma operação coordenada com pelo menos 8 participantes. John apareceu ao lado de Carlos, tendo dado a volta pela frente. Eu vi o veículo do vigia, um Escalade preto com vidros escuros. A equipe de reforço chegará aqui em menos de 10 minutos, se não interrompermos a comunicação. Mas, ao ouvir a avó da pequena Hannah gemer de medo e ver o rosto determinado de Miguel através do reflexo da janela ajustando as frequências de rádio, Carlos percebeu algo que mudaria completamente sua abordagem. Às vezes, o mais perigoso sobre ex-presidiários não é seu passado criminoso ou sua capacidade de violência, é o quanto eles aprenderam sobre justiça, estratégia e como usar as próprias regras do sistema, enquanto todos presumiam que estavam apenas aprendendo a ser criminosos melhores. A polícia estava a 3 minutos de distância, mas Carlos tinha a sensação de que o que acontecesse nos próximos 180 segundos determinaria se uma garotinha cresceria em segurança com a avó ou passaria o resto da vida se perguntando por que ninguém teve coragem de ajudar quando mais importava. Mais importante ainda, determinaria se 4 ex-presidiários provariam que a redenção era real ou confirmariam todos os preconceitos que sua comunidade tinha sobre pessoas como eles. O walkie-talkie de Vincent estalou, e a voz de Miguel, perfeitamente disfarçada pelo tom nervoso do vigia, soou clara e urgente. Senhor Vincent, temos problemas aqui. Miguel, agora. Carlos sussurrou enquanto Vincent apontava o taco para a cabeça de Clara. De repente, o walkie-talkie de Vincent estalou com a voz de Miguel, imitando perfeitamente o tom do vigia. Chefe, policiais por toda parte. Eles pegaram Tony e Marco. Saiam agora. A cabeça de Vincent se virou rapidamente para o rádio. O quê? Como foi que... Mas Carlos já estava entrando pela porta dos fundos, seus anos de experiência adquirida com muito esforço guiando cada passo. Enquanto a equipe de Vincent entrava em pânico com a falsa batida policial, Carlos se escondeu atrás do sofá onde Clara estava escondida. Senhora Clara, está tudo bem. Estamos aqui para ajudar, sussurrou ele. Onde Dani escondeu as evidências? Os olhos de Clara se arregalaram em choque. Como você sabia sobre... Porque homens como Vincent sempre deixam pontas soltas, e garotos espertos como Dani sempre fazem seguro, disse Carlos, ajudando-a a se levantar. A colcha, certo? A chave está na colcha. Enquanto isso, Vincent gritava no rádio. Onde está o reforço? Achei que você tivesse dito que tínhamos 20 minutos. A voz de Roberto veio pelo aparelho, disfarçada de despacho, todas as unidades comprometidas. Vincent Torrino, você tem mandados federais. Renda-se imediatamente. A cor sumiu do rosto de Vincent. Federal? Como eles sabem da minha? Foi então que Carlos entrou na sala de estar, segurando uma pequena chave de metal e um smartphone com uma gravação de vídeo já em execução. Porque Dani Rodrigues era mais inteligente do que todos vocês juntos. Vincent se virou, o taco de beisebol ainda na mão. Quem diabos é você? Alguém que sabe exatamente o que você é, disse Carlos calmamente. Veja bem, Dani não só lhe devia dinheiro, ele estava reunindo provas. Fotos das suas operações com drogas, conversas gravadas, registros financeiros. Tudo está no cofre 247 do First National Bank. Os 2 sócios de Vincent começaram a recuar em direção à porta, mas Miguel e Roberto já haviam se posicionado do lado de fora. A arrogância do homem de dentes de ouro estava quebrando como gelo sob pressão. Você está blefando. Algum ex-presidiário que trabalha em uma oficina mecânica não sabe. Vincent Michael Torrino, nascido em 15 de março de 1978. 3 prisões, nenhuma condenação porque testemunhas continuam desaparecendo, interrompeu Carlos, lendo em seu celular. Mas Dani gravou tudo, incluindo sua confissão sobre o assassinato da família Morrison em 2019. O rosto de Vincent ficou branco. O caso Morrison estava arquivado há anos, mas se houvesse provas. O FBI já foi contatado, continuou Carlos, mostrando a tela do celular. O engraçado de ser ex-presidiário é que sabemos exatamente para quem ligar quando encontramos evidências de crimes de verdade. O som de sirenes de polícia de verdade estava se aproximando, e Vincent percebeu que seu rádio havia silenciado. Seu reforço não viria porque Miguel havia bloqueado a frequência deles e enviado falsas ordens de retirada. Seus vigias fugiram, pensando que agentes federais estavam se aproximando. Você não tem ideia do que fez, rosnou Vincent, erguendo o taco. Na verdade, eu tenho, disse Carlos,
colocando-se protetoramente na frente de Clara. Estou devolvendo a avó de uma garotinha e mandando você para um lugar onde não possa machucar mais famílias. Enquanto viaturas cercavam a casa, Vincent largou o taco e viu toda sua operação desmoronar ao seu redor. Não eram apenas ex-presidiários aleatórios, eram homens que aprenderam a usar seu conhecimento suado do mundo do crime para proteger em vez de explorar. O mais perigoso sobre ex-prisioneiros não era o passado, era como eles conseguiam transformar tudo o que aprenderam na escuridão em luz, e Vincent Torrino estava prestes a descobrir que algumas dívidas só podem ser pagas com justiça. 3 meses depois, Carlos estava do lado de fora da Second Chance Auto Repair, observando Hannah ajudar sua avó Clara a cuidar do pequeno jardim de flores que haviam plantado em frente à loja. O sol da manhã lançava longa sombra sobre a fachada recém-pintada, onde uma nova placa dizia Second Chance Auto Repair, trabalho honesto, pessoas honestas. A transformação havia sido mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A investigação do FBI sobre a operação de Vincent Torrino havia descoberto uma rede criminosa que abrangia 4 estados: tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro e 3 assassinatos não resolvidos que datavam de 5 anos atrás. O próprio Vincent agora cumpria prisão perpétua sem liberdade condicional na DX Florence, a mesma prisão de segurança máxima onde os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos passavam seus dias em isolamento. Toda sua organização ruiu como um castelo de cartas quando as evidências de Danny vieram à tona. Obrigada novamente por tudo, disse Clara, aproximando-se de Carlos com um prato de biscoitos caseiros com gotas de chocolate, a mesma receita que ela fazia para Hannah desde que a menina tinha 3 anos. O dinheiro do seguro do Danny finalmente chegou quando a verdade sobre a morte dele veio à tona. Ele não teve uma overdose como alegaram. Eles o assassinaram quando ele ameaçou expor toda a operação. Carlos assentiu solenemente, aceitando os biscoitos quentinhos. O cofre continha não apenas evidências, mas a confissão detalhada de Danny de que ele estava tentando desesperadamente escapar da organização de Vincent e proteger sua família. Sua morte não foi um acidente nem uma overdose, foi uma execução calculada disfarçada de fatalidade relacionada a drogas. O legista foi indenizado, o boletim de ocorrência falsificado e uma família enlutada acreditava que o filho havia escolhido as drogas em vez da vida. A senhora Peterson, a mesma vizinha que o chamara de criminosos e encrenqueiros apenas alguns meses antes, aproximou-se com o marido carregando uma torta de maçã fresca. Carlos, Miguel, Roberto, John, queríamos nos desculpar por julgar vocês tão mal. A vizinhança inteira sabe o que realmente aconteceu naquele dia, e estamos envergonhados de como os tratamos. Estamos recomendando sua oficina a todos que conhecemos, acrescentou o marido, com sinceridade. Trabalho honesto feito por homens honestos. Isso está se tornando raro hoje em dia. Vocês têm integridade, e isso significa tudo para nós agora. A transformação tinha sido notável e rápida. A Second Chance Auto Repair agora tinha uma lista de espera de 3 semanas, com clientes vindo de 3 condados de distância especificamente para apoiar os heróis que derrubaram a família criminosa Torrino. Os negócios locais começaram a contratar ex-presidiários ativamente, inspirados pelo que haviam testemunhado. O prefeito chegou a propor uma iniciativa de segunda chance de emprego em toda a cidade, usando sua oficina como programa modelo. Miguel havia se matriculado em uma faculdade comunitária para estudar eletrônica avançada e sistemas de computação, usando habilidades que Tommy DeWire Rodrigues havia ensinado a Carlos durante os anos em que dividiram a cela, conhecimento que Carlos havia passado para seus irmãos. Roberto agora treinava beisebol infantil 3 noites por semana, ensinando às crianças que disciplina e trabalho em equipe podiam realizar mais do que raiva e violência. John havia iniciado um programa de mentoria para adolescentes problemáticos, visitando escolas de ensino médio locais para compartilhar sua história de transformação e segundas chances. A detetive Sarah Martinez, que havia lidado com a prisão de Vincent e inicialmente se mostrara cética em relação a ex-presidiários que faziam justiça com as próprias mãos, agora aparecia semanalmente para tomar um café e se atualizar. Sabe, em 20 anos na polícia, nunca vi nada parecido com o que vocês 4 realizaram, disse ela, sentada na varanda da loja. Ex-presidiários derrotando o crime organizado com inteligência e estratégia, em vez de violência e vingança. Vocês mudaram completamente a forma como todo o nosso departamento pensa sobre reabilitação e parcerias comunitárias. Os efeitos colaterais se espalharam muito além do bairro deles. O sistema prisional estadual os convidou para palestrar em programas de reabilitação. Uma equipe de documentários havia filmado a história deles para uma série da Netflix sobre reintegração bem-sucedida.
3 outras cidades se aproximaram para aprender a replicar seu modelo de empreendedorismo de ex-presidiários e envolvimento comunitário. Hannah correu até Carlos, segurando um novo desenho a lápis de cera, este mostrando 4 homens em uniformes de trabalho parados em frente a uma garagem, com uma menina e uma idosa sorrindo por perto, cercadas por outras famílias da vizinhança, todas de mãos dadas. Agora somos todos nós, anunciou ela com orgulho, seu sorriso banguela mais brilhante que o sol da manhã. A vovó Clara diz que vocês não são apenas nossos anjos da guarda, vocês são os anjos da guarda de toda a vizinhança. Carlos se ajoelhou ao nível de Hannah, suas mãos calejadas gentilmente enquanto examinava seu trabalho artístico. Sua voz era suave, mas carregava o peso de uma sabedoria conquistada com muito esforço. Não, querida. Somos apenas pessoas que aprenderam que todos merecem uma segunda chance, inclusive nós mesmos. Mas, mais importante, aprendemos que segundas chances só são valiosas se você as usar para ajudar outras pessoas a terem sua primeira chance real de segurança e felicidade. Clara envolveu o braço em volta da neta, com lágrimas brilhando nos olhos. Danny ficaria tão orgulhoso, sussurrou ela. Seu sacrifício não foi em vão, afinal. Suas provas não apenas colocaram homens maus na prisão, elas mostraram aos homens bons como ser heróis. Enquanto o sol se punha atrás da loja, Carlos olhou para seus parceiros, Miguel organizando ferramentas com precisão metódica, Roberto ensinando um garoto vizinho a verificar a pressão dos pneus, John atualizando a agenda com uma caligrafia firme e cuidadosa. Esses homens que se tornaram seus irmãos por meio de luta compartilhada, redenção compartilhada e propósito compartilhado, descobriram algo que nenhum conselheiro prisional ou agente de condicional jamais foi capaz de lhes ensinar. Eles aprenderam que a melhor vingança contra uma sociedade que esperava que eles fracassassem era simplesmente se recusar a fracassar e usar tudo o que aprenderam na escuridão para trazer luz aos outros. Vincent Torrino tentou destruir uma família inocente, mas, em vez disso, destruiu a si mesmo ao subestimar 4 homens que aprenderam que a verdadeira força não está na intimidação, manipulação ou violência, está em se levantar quando isso mais importa, mesmo quando o custo pode ser tudo que você trabalhou para reconstruir. Carlos guardou o desenho de Hannah no bolso da camisa de trabalho, bem ao lado do primeiro desenho que ela lhe dera 3 meses antes. Isso vai comigo aonde quer que eu vá, disse-lhe suavemente, com a voz carregada da confiança serena de um homem que finalmente havia encontrado seu propósito. A maior justiça não é punir aqueles que cometeram erros, mas dar a eles a chance de provar que as pessoas podem mudar, crescer e se tornar os heróis que suas comunidades precisam desesperadamente que sejam. E, às vezes, as pessoas mais destruídas se tornam os protetores mais fortes porque entendem exatamente como é precisar ser salva. Se esta história de segundas chances, transformação e o poder de escolher a coragem em vez do medo tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com outras pessoas que acreditam na redenção. Porque, às vezes, as pessoas das quais a sociedade desistiu são exatamente aquelas que se recusam a desistir da sociedade.